Muito bem-vindo ao nosso canal Vida com Propósito. Hoje eu quero falar sobre a importância da humildade. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, está escrito: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Meus amados, tem muita gente levando desvantagem e até com percas irreparáveis por falta de humildade. A Bíblia diz-nos que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. E muita gente, por não acreditar na palavra de Deus, ou às vezes por não ouvir o que diz a palavra de Deus a respeito, acaba levando desvantagem. Eu quero contar para você duas histórias importantes narradas pela Bíblia que nos dá um exemplo clássico disto. A primeira está escrita no livro de Daniel, no capítulo 4. É a história de um rei que construiu uma das 7 maravilhas do mundo, os jardins suspensos da Babilônia. Um rei chamado Nabucodonosor. A Bíblia declara que Nabucodonosor cresceu de maneira extraordinária, passou a dominar toda a terra daquela época. E com isso seu coração se elevou, ele se ensoberbeceu. A soberba é exatamente o oposto da humildade. E certa feita, passeando no alpendre do seu palácio, ele disse: eis aí a grande Babilônia que eu construí para a minha glória e magnificência. Teve um sonho que deixou muito assustado, e ao contar esse sonho, que era uma revelação divina, ao homem de Deus chamado Daniel, que era um dos súditos do seu reino, Daniel deu para ele a interpretação e ao mesmo tempo um aviso de Deus. Falou com ele que se humilhasse e arrependesse dos seus pecados, reconhecesse que Deus, o Criador, tem domínio sobre todas as coisas. E parece que o rei ficou atemorizado e ouviu aquilo no momento em que Daniel falou com ele. Mas depois, ao passar um ano, exatamente um ano depois, ele repetiu as mesmas palavras: eis aí a grande Babilônia que eu construí para a minha glória e magnificência. E no mesmo instante ele ouviu a voz dos céus ecoando para ele, dizendo que era passado dele o seu reino. E o resultado é que esse rei foi pastar com os bois, com os animais no campo e ser molhado pelo orvalho durante 7 anos, até que ele reconhecesse que o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, tem domínio sobre toda a terra, e ele humilha os exaltados, mas exalta aqueles que se humilham. A outra história está escrita no segundo livro de Reis, capítulo 5. Um general, um moço muito famoso e de grande prestígio diante do seu monarca, mas a Bíblia, o capítulo 5 de 2 Reis, começa dizendo que apesar de toda essa fama, ele era leproso. E a lepra é uma doença que até hoje a medicina não tem encontrado solução para ela. E naquela época, as pessoas que eram atingidas pela lepra tinham que ser expulso da sociedade, não podia viver entre a sua família, totalmente marginalizado. Essa era a situação do leproso. A uma certa distância que encontrasse alguém, ele tinha que gritar de longe: leproso, leproso, leproso. Essa era a situação de Naamã. Uma judia que estava como escrava na casa daquele homem, falou com a sua senhora dizendo: se o meu senhor soubesse que em Samaria há um homem de Deus que pode solucionar esse problema, ele iria e seria curado dessa lepra.
E logo que Naamã ficou sabendo de tudo isto, ele aprontou para a viagem os animais de carga, carregou os animais e pegou os seus servos e pôs a caminhar até o lugar onde estava o homem de Deus chamado Eliseu. E ao chegar lá, por ser um homem famoso, Naamã talvez poderia ter pensado, ele vai me encontrar com um tapete vermelho e tudo mais. Mas acontece que Deus precisava fazer um teste na humildade de Naamã para depois conceder ele a bênção. E quase que ele não passava no crivo do Todo-Poderoso. O homem de Deus simplesmente falou com ele, mandou dizer para ele, vai e mergulha 7 vezes no Jordão e ficarás limpo desta lepra. Naamã, a princípio, questionou, e se não fosse a misericórdia de Deus, usando um dos seus servos para o repreender, dizendo, Senhor, se o homem de Deus tivesse te pedido algo maior, o Senhor não faria para ficar livre de uma lepra? Como diz alguém por aí, caiu a ficha e ele resolveu obedecer à voz de comando do homem de Deus e mergulhou. E quando foi na 7ª vez, no 7º mergulho, ele saiu curado daquela lepra. Mas passou na beirinha de perder aquela grande oportunidade de ser curado. Querido, repito mais uma vez para você, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Sejamos, pois, humildes para usufruirmos das bênçãos que Deus tem colocado à nossa disposição. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.